Olá, meu querido e amado irmão. A paz seja convosco. Queridos, eu quero começar a trazer para você os meus agradecimentos por você prestigiar o nosso canal. Eu sou o pastor Teminino do canal Pentecostais Arminianos e quero ficar com você alguns minutos. Você deve estar se perguntando, poxa, por que o pastor está começando dessa forma? Porque hoje nós vamos fazer um review diferente. Um review que até agora ninguém fez. Nós vamos fazer, porque é o que eu digo sempre para você. O que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui. Nós temos aqui essa teologia conhecida, é a mais nova teologia, do nosso querido Wayne Grudem, né? Uma teologia fantástica, uma teologia das melhores. E eu quero trazer para você algumas curiosidades sobre esta nova edição que Edições Vida Nova traz para o mercado nacional. Mas para falar desta obra que você está vendo aqui, eu preciso retroagir ao tempo e trazer para você o conhecimento de uma outra obra que você não conhece. Trata-se desta obra, olha aqui, que você não conhecia. E nós vamos aqui falar um pouco desta obra. Ela é capa dura, porém, você não a tem como capa dura. Ela é capa dura porque eu a transformei em capa dura. Quando essa teologia foi lançada, ela foi com capa flexível e não era com capa dura. A primeira edição dessa obra saiu em 1999, uma obra que realmente movimentou o cenário nacional. Por quê? Porque Grudem ele traz algumas novidades aqui, tá? Por exemplo, Grudem foi aluno de Wolfgang Barnenberg, né? Um alemão que tem uma teologia escrita, inclusive, católica. E uma das coisas que me chama a atenção é que o que Grudem vai trazer nessa teologia, lá em 1999, ainda não tínhamos no Brasil uma gana tão elevada de boas teologias e de teologias tão profundas como a que nós temos em mãos hoje. E Grudem, naquela ocasião, ele brinda o cenário nacional com uma teologia que foge completamente a tudo que nós tínhamos até então. Os batistas já tinham em mãos a teologia de Langston, que eu particularmente é uma das que eu mais uso, talvez a principal, porque tudo que tem em Langston acaba falando muito comigo e todos os meus pensamentos sempre pactuaram com tudo aquilo que Langston apresentou, então eu tenho um carinho especial. Porém, quando chega a teologia do Wayne Grudem, que nós temos algumas teologias segmentadas dentro da teologia, por exemplo, nós vamos ter algumas teologias já escritas, né, para a doutrina pentecostal ao qual eu atuo, Eurico Bergsten, por exemplo, né, e Maya Pearman, que eram as teologias não exaustivas, mas teologias que já ajudavam muito aos teólogos pentecostais. Mas quando chega no cenário nacional, em 1999, esta teologia de Grudem, ela dá um impacto, ela sacode a roseira a nível teológico. E algumas novidades surgem com a chegada da teologia de Wayne Grudem, que ela chega com a expectativa atual e exaustiva. Na ocasião desse lançamento, não se tinha ideia o que iria ver com a profundidade anos à frente, mas ela chega de uma forma completamente diferenciada para o cenário nacional. E uma das coisas que acompanha esta teologia, e foi um marco divisor naquela ocasião, foi um CD que acompanhava, vou trazer aqui para você ver, tá? A teologia sistemática, eu a tenho até hoje, e aqui ela vinha com o seguinte dizer: a Biblioteca Vida Nova de Recursos Pedagógicos para a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, modelos de prova, recursos e confissões de fé em Word. Olha só, essa apresentação aqui de aulas, que com slides e tudo, aparece nesse CD. Isso foi um marco divisor.
todo mundo queria uma teologia de Wayne Grudem. Todo mundo procurou exaustivamente. Eu me arrisco a dizer que a Vida Nova, em 99, foi um ano explosivo para a Vida Nova, porque ela traz uma novidade que praticamente ninguém tinha no cenário nacional. Pouquíssimas eram as teologias da maneira como chega a teologia de Wayne Grudem. Porém, há algum tempo mais à frente, a Vida Nova ela traz para o cenário nacional uma outra teologia. Uma teologia também de Grudem, né, com uma capa diferenciada, talvez com a mesma pegada, né, só que aqui começa alguns diferenciais. Tá? O foco dessa teologia agora, de Grudem, lançada por Vida Nova, ela já toma um outro rumo. Ela, 11 anos depois do primeiro lançamento, ela traz a sua segunda edição em 2010. Então, 2010, quando essa teologia é lançada, ela acompanha as mesmas linhas doutrinárias, os mesmos pensamentos de Grudem e tal, e também a mesma linha do CD. Olha o CD aqui, tá? Ela vem com essa mesma ação. Porém, o que acontece? Nós já tínhamos algumas reimpressões ocorridas ao longo desse período, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, em 2 edições, 2008, 2009, ou seja, ela tem reimpressões, tamanha aceitação que o mercado deu sobre a teologia de Wayne Grudem. Mas algo diferente incorpora essa teologia agora. Qual é? Nós vamos ver que ela traz uma novidade. Ela vai trazer 3 fatores que essa primeira teologia não trouxe. Né? Ela vai trazer índices de assuntos, vai trazer índice de autores e vai trazer índices de referências bíblicas. Isso vai ajudar em demasia o desenvolvimento de estudos e pesquisas oferecidas por essa teologia. Então, praticamente, a diferenciação entre uma e outra, entre essa primeira e essa segunda, é a atualização dos tipos de letra que são utilizados, mais modernos, acompanhando um padrão mais requintado, e essas 3 novidades de índices que vai ajudar e corroborar muito com o desenvolvimento da teologia sistemática. Poucas coisas são alteradas, poucas novidades acontecem, a não ser uma melhor diagramação, um maior desenvolvimento e tipo de letras que é necessário para uma grande editora fazer nas obras às quais ela traz ao cenário nacional. Tá? Então, essas 2 teologias praticamente andam juntas. Só que agora, ao contrário desta primeira, que não é capa dura, né, ela faz essa teologia com capa dura. E isso teve uma excelente aceitação no cenário nacional. Foi muito bem vista. Daí em diante, Vida Nova, como pioneira, ela faz com que todas as pessoas ou editoras comecem a trazer algo diferenciado nas suas teologias. E aí, praticamente do ano 2000 em diante, todo mundo começa, ou 2010 mais ou menos, a grande maioria, né, começa a trazer as suas teologias em capa dura. Até por uma questão de custo operacional, e já naquela ocasião, em meados de 2005, 2006, nós temos uma dificuldade muito grande de papel no cenário nacional, e aí a economia para fazer com que as obras não fossem tão caras, encarecesse tanto, faz com que as editoras tratem as suas obras com capa flexível, né? Mas Vida Nova, ela, mais uma vez, ela dá um diferencial, investindo, acreditando no mercado, até porque a teologia é um marco dentro da editora, ela chega para ficar, a teologia de Grudem, e a partir de então ela lança essa obra com os mesmos afim, com a mesma linha, com o mesmo CD, e agora com capa dura e trazendo o índice. Pois bem, o que acontece? Pouca gente sabe, mas Grudem, ele tem um amigo, vários, né? Mas um especial. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, porque nós já estamos aí com alguns minutinhos falando e acaba mexendo com as cordas vocais, precisamos lubrificar.
Talvez você vai falar assim, mas pastor, o que tem a ver essa teologia, sendo que você está trazendo o melhor de Wayne Grudem? Pois bem, eu quero te apresentar esta teologia, a teologia histórica de Greg Allison. Greg Allison é um recém-formado dentro da carreira acadêmica, mas Grudem o vê com grandes olhos. Anos depois vão se tornar grandes amigos dos seminários, enfim. Mas Grudem, ele tem uma ideia. O desenvolvimento e a alegria e a dedicação de Greg Allison em tratar com a história de forma diferenciada faz com que Grudem faça um pedido para Greg Allison. Qual é? Que ele escreva uma teologia sistemática histórica. Ou seja, aquilo que Grudem não conseguiu colocar nesta obra, ele sugere que Allison, um pesquisador histórico, o carro-chefe de Allison é a parte histórica, que ele adicione aqui. Então, caso você não saiba, esta teologia ela chega a ser um complemento não, porque seria desagradável, mas uma extensão do trabalho de Wayne Grudem. E interessante que quem vai fazer essa tradução, e aí é um requinte fantástico, é o Daniel Crocker, que é o filho do Valdemar Crook, que é um dos editores de Vida Nova, um dos tradutores de Vida Nova, grande amigo meu, grande amigo nosso, grande amigo da teologia. A teologia bíblica deve muito a este homem, pelas traduções, pelo carinho, pelo afinco que ele dedica a essa obra. Pois bem, essa obra de Greg Allison vai chegar em cenário nacional em 2007, 18 anos depois da primeira edição. E 7 anos depois da segunda edição. Ou seja, 18 anos depois dessa edição, surge Greg Allison lançando essa teologia. No entanto, 7 anos depois do lançamento dessa teologia, Greg Allison entra com esta teologia. Pois bem, o que tem a ver? Foi tempo suficiente para que Allison pudesse trazer notas históricas dentro da teologia de Wayne Grudem. Ou seja, veja só um dos dizeres, eu vou trazer aqui para você, quando ele faz a apresentação. Olha o que Grudem diz a respeito de Allison. Sinto-me grato por ele ter escrito este livro para ser usado juntamente com minha teologia sistemática, como um complemento e, às vezes, como uma correção necessária aos meus breves resumos históricos. E tenho certeza de que este livro terá grande utilidade como fonte de consulta independente, escrito por Wayne Grudem. Então, esta teologia, ela vai ajudar muito para quem estuda Wayne Grudem a entender o complexo histórico da teologia sistemática. Por exemplo, quando Grudem ele vai falar sobre a história, o desenvolvimento das Sagradas Escrituras, do cânon sagrado, ele se atém a desenvolver um pensamento sobre as ocorrências da aceitação e da veracidade da inerrância bíblica e do desenvolvimento do cânon sagrado. Ao passo que Greg Allison, ele vai trazer os bastidores históricos de todo esse desenvolvimento. Meu irmão, quando você lê esses dois materiais, essas duas obras, é simplesmente fantástica. Na parte da existência, a parte de desenvolvimento de Deus, Grudem, ele se atém a trabalhar muito os atributos de Deus, a sua teologia ela é muito forte nisso. Porém, Allison, ele vai um pouco mais, ele vai trazer o pensamento histórico daquela época. Seja qual for o tipo de doutrina que você estiver estudando em Wayne Grudem, você vai acompanhar a parte histórica aqui em Greg Allison. Foi uma sacada de Edições Vida Nova trazer essa perspectiva. Inclusive, uma das coisas que me chamou muito a atenção quando eu li o livro e tive o prazer de recebê-lo, o capítulo 25 ele vai tratar, por exemplo, sobre a perseverança dos santos, né? A permanência da fé. E isso é muito importante porque depois vamos levar para um outro lado, tá? Mas interessante que, enquanto Grudem ele vai trabalhar a questão histórica dentro da visão
da igreja em relação à perseverança dos santos, Greg Harrison, ele amplia essa visão histórica, trazendo também os bastidores, que muitas vezes não é contado, não é descrito dentro das teologia sistemática, talvez por espaço, talvez por não fugir do foco. Então, você tem, nesta obra de Greg Harrison, um braço estendido de Gruden. Seria como se Gruden tivesse o seu braço esquerdo e Greg Harrison chega agora para ser o braço direito de Gruden, fazendo com que essa obra ande. Então, é uma extensão que você realmente não poderia ficar sem saber e sem conhecer. Pois bem, passado esse período, nós vamos ter, no ano especificamente de 2019, perdão, chega ao cenário nacional, agora vindo, né, porque Gruden tem a sua teologia lá fora, pela HarperCollins e tal, que é a Thomas Nelson, e agora a Thomas Nelson, ela traz, em 99, uma obra, Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, esta obra editada pela própria Thomas Nelson. E o que é esta obra? Ela vai trazer praticamente toda a extensão dessa obra, porém, 700 e poucas páginas são tiradas desta obra, porque um dos teólogos de maior referência, né, de língua grega, ele vai fazer algumas pontuações necessárias e aceitas por Gruden, para que pudesse trazer, não como uma fonte exaustiva de uma teologia sistemática, ainda que ela continue sendo uma teologia sistemática, porém, ela traz aqui 740 páginas a menos da teologia sistemática. É isso que chama muito a atenção. Olha só, ela vai ser condensada, porém, ela tira muitas notas de rodapé, muitas notas informativas, que na teologia sistemática editada por Vida Nova traz. Ela procura ser uma teologia que vai fazer com que você tenha uma informação teológica sistemática à mão, pronta para ser usada numa escola dominical, num trabalho paralelo, num estudo pessoal, mas quando você precisa de algo mais substancial, aí você cai na teologia sistemática. Pois bem, é interessante que passado todos estes anos, né, Vida Nova, ou melhor, Wayne Gruden, ele chega com uma novidade, acompanhando o pensamento de que essa teologia sistemática que é condensada não traz nenhum CD, não traz nenhuma linha dentro desta perspectiva. Nós vemos Edições Vida Nova no ano de 2022 lançando essa dinamite. Gente, como isso é fantástico! Olha só, a obra de Wayne Gruden, que está no começo, olha só a espessura. Para você ter uma base, eu vou colocar aqui a primeira, só para você ter uma base, porque ela diferencia bastante. Olha só a questão, a diferença de tamanho, olha a diferença lateral, para você ter uma base, e depois você tem ainda a outra, né, que eu estou separando aqui, que também é menor. Olha a diferença, para você ter uma base aqui, depois você tem também a diferença entre uma e outra. Pra você ver que ela é bem mais exaustiva. Aí você me pergunta assim, mas pastor, numa teologia e tal? Bom, somente uma pessoa como Wayne Gruden poderia pensar no que ele pensou em relação a esta teologia. Bom, vamos lá. Greg Harrison, ele faz uma observação e tem algumas pessoas que assinam a apresentação dessa nova teologia, essa nova implementação dada por Gruden na sua teologia sistemática, que mundialmente é reconhecida, né? Mas duas pessoas aqui me chamaram a atenção. Para nós, pentecostais, inclusive, deixa eu pegar a obra aqui, porque você vai conhecer. Uma trata-se de Jack Dare, Dr. Jack Dare, que é um teólogo pentecostal também. Ele escreve pela Carisma O Poder do Profético, esta obra aqui, que você certamente deve conhecer, tá?
e ele é um dos mais incentivadores teólogos pentecostais que trazem a alusão a Wayne Grudem. Tanto é que ele aborda mudanças importantes no cenário teológico desde 1994, graças à perspectiva dada por Wayne Grudem em 1999, quando ele lança a sua teologia sistemática. Então eu queria trazer essa nota, porque isso é de suma importância para o pentecostal. Ainda que nos dizeres e tal, ela vem trazendo como ele ser um teólogo reformado, mas Grudem, ele quebra tudo quando ele começa a dar a sua opinião bíblica, teológica e cristocêntrica em relação à igreja, e principalmente à doutrina pentecostal, salvação, soterologia, enfim. Tá? E a segunda é o próprio Greg Allison, quando ele traz duas expressões interessantes, que ele fala da compreensão e renovação. Compreender o que Grudem escreve é um dever, né? Porém, a renovação é fundamental para a ampliação do universo Wayne Grudem. E agora essa teologia, já acompanhando algo diferente, nós estamos falando de mais de 20 anos à frente, desde a sua primeira publicação, essa teologia agora não sai mais com um CD. Ela já vem acompanhada agora de um QR Code que você vê aqui, que eu destaquei com um círculo, para que você, com o teu celular, que é uma ferramenta hoje que todos têm, você baixe através do QR Code, você vai baixar e ele vai te trazer o link para você fazer o download. Agora aqui tem um detalhe importante, inclusive conversando com um amigo, nós falamos sobre isso. Qual é a diferenciação disso? Que para você, nesta teologia, você vai precisar ter um Windows original, você vai precisar ter alguma coisa que não seja pirateada, até porque não dá para uma obra dessa ser vista de uma maneira diferente, que não seja de forma ética, tanto que o cristão precisa disso. Então, esse QR Code, ele vem aqui não só trazer atualidade aos estudos e as propostas trazidas por Wayne Grudem, mas como também manter uma ética cristã, moral, sobre as ferramentas publicadas por Edições de Vida Nova. Então fica aqui a dica. Muitas vezes, se você adquirir a obra e não conseguir abrir, é certamente porque o teu Windows ele não vai ser original e a obra pede isto. Isso é uma regra e é ético, né, pessoal? Depois nós vamos encontrar aqui, interessante que desde a primeira publicação da teologia sistemática de Wayne Grudem, a primeira, quando ela chega, ela traz o slogan atual e exaustiva, né? Agora ela traz a logomarca dizendo completa e atual. Isso me chamou muita atenção, completa e atual. E aqui, o que acontece? Além da primeira edição, que os tradutores foi Nório Yamakami, e Lucy Yamakami, e Dr. Luiz Saião, Eduardo Pereira e Ferreira, nós vamos ter agora, nesta teologia, tá, o acréscimo, na segunda edição, de Arthur Wesley Duke, que é uma das pessoas que vai ajudar na tradução desse trabalho, fazendo com que ela tenha a exaustão. O que é importante, 23 anos depois da primeira edição, nós temos 12 anos depois da segunda edição, a atualização desta obra. Por isso que esta obra é fundamental. Talvez você não saiba, mas na página de número 23 desta obra, depois você pode consultar, nós vamos ter algumas informações a mais. Então é aqui que você vai saber por que esta obra ficou desse tamanho e dessa espessura. Primeiro, eu vou te citar algumas, tá? Para que você tenha noção. Primeiro, as bibliografias, todas elas são totalmente atualizadas. Quantas obras boas, de excelente qualidade, não surgiu durante 23 anos ao redor do mundo? Então Grudem, ele não só atualiza, como implementa mais obras dentro da sua teologia. Depois, todas as passagens bíblicas, elas sofreram alterações. Na época, a versão americana utilizada, né, para
fazer as descrições e citações dos textos bíblicos foi a RSV, ao qual o Gruden foi um dos colaboradores, auxiliar direto, né? Só que, passado anos, Gruden passa a ser, na verdade, o revisor da versão ESV. É a versão utilizada para os textos bíblicos aqui. Isso é fundamental porque ele vai trazer uma perspectiva diferente de palavras gregas, palavras hebraicas, em alguns casos até latinas, sobre textos utilizados dentro da sua teologia sistemática, né? Um detalhe é que o capítulo 4 dessa obra, ele traz algumas visões sobre textos complicados, versículos complicados, que ele desenvolve um trabalho fazendo isso. Depois ele traz uma nota diferenciada nessa teologia sobre o papel das mulheres dentro da igreja. Ele desenvolve isso ao longo de toda a história. Aqui é interessante porque Greg Ellison entra com participação no divisor de informações sobre a mulher na história e a mulher no cenário eclesiástico. Ótima sacada, foi um negócio fantástico de Gruden aqui. Depois ele traz também, devido a tantas atualizações que sofreram, nós temos aí a teologia, né, infelizmente, sobre a criação e evolução, a teoria do design inteligente. Então Gruden vai dedicar aqui, e tem dois colaboradores fundamentais, inclusive na apresentação da obra ele fala sobre isso, pessoas que o ajudaram demais dentro do desenvolvimento do quadro de design inteligente. Ele vai discutir isso nessa teologia, coisa que nas anteriores ele não fez. Também tem uma nota muito importante que eu destaquei aqui. Em 2019, Vida Nova, ela traz aqui no cenário nacional um livro, apesar de pequeno, não se engane, que é o Teologia da Livre Graça, editada por Ryan Gruden, onde ele vai trazer 5 maneiras em que a expressão livre graça vai diminuir o evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta teologia, no capítulo de número 35, ele vai tratar a questão da livre graça, ele vai exaurir o assunto. Aqui, para você entender um pouco rapidamente, eu vou te simplificar aqui. Quando eu li essa obra, me achei importante porque me trouxe luz a algo que nós não estávamos pensando. No mundo, e principalmente nos Estados Unidos, muita gente vem entendendo que a free grace, né, que seria a livre graça, ela trabalha assim, que é só pela fé que você tem a graça, você não precisa mais nada. Não tem nenhum trabalho de desenvolvimento dentro do processo de salvação, que você tendo fé somente é o suficiente e que você não precisa de mais nada, nenhum trabalho, nenhum desenvolvimento da tua parte. Isso é um trabalho secundário. Então Gruden, nessa teologia sistemática, já no livro, ele só trata isso e ele traz 5 perspectivas aqui para mostrar o erro que essa doutrina traz. No entanto, aqui na teologia sistemática, ele desenvolve um capítulo justamente para atualizar a sua teologia sistemática. Fantástico isso, né? Ele também traz aqui 21 textos, né, de novas teologias sistemáticas que decorrente aí no mundo, ele incorpora dentro da sua teologia para que seja discutida, que seja vista e conhecida. Esse é um trabalho que nenhuma outra teologia se preocupou em fazer. Também, nessa edição, ele traz 16% dessa teologia a mais em relação à primeira e à segunda edição sobre esta teologia. Tá? Eu separei aqui algo bem interessante, porque isso fez uma diferença muito grande para Gruden, e ele destaca isso aqui. Titus Volk, que traduziu este livro também para o alemão, caso você não saiba, a teologia de Gruden foi traduzida em algumas línguas, dentre elas o alemão. Esse camarada, Titus Volk, ele é um especialista em grego, né? E ele vai trabalhar
textos utilizados por Grudem, ao qual, pela Septuaginta, não foi tão bem tratado. Ele destaca isso nesta obra, explica o porquê da utilização num primeiro momento e as correções feitas num segundo momento. Eu achei isso fundamental. Por exemplo, para você ter uma base, eu acho isso de uma humildade fantástica, quando Grudem ele diz que para defender um texto de João 3,16, a expressão grega monogenes, que vai tratar sobre o unigênito, né? Na época ele tratou como sendo o único gerado. E agora ele diz que não apenas o único, mas o único gerado em João 3,16. Então, Grudem, ele dá um banho de erudição. Poucas foram as chamadas teológicas que trazem uma abordagem tão boa como esta teologia. Talvez eu não seja o primeiro, mas fui certamente o primeiro que trago aqui para você essa diferenciação entre todas as teologias publicadas por Wayne Grudem através do mundo e também pelas edições Vida Nova. Mais de 750 mil exemplares já foram publicados desta obra e eu quero trazer para você aí essa parcela de desenvolvimento sobre essa excelente aula dada sobre um dos melhores e maiores teólogos mundiais. Wayne Grudem, ainda casado, vivo, pai de 3 filhos, que nos brinda no Brasil com essa teologia sistemática. Quero parabenizar a Edições Vida Nova por esse excelente trabalho, pelos editores, Joana Madureira, a todos que têm trabalhado, porque a teologia não reformada, não pentecostal, não anglicana, mas a teologia no modo geral é blindada com esta obra. Fica aqui a minha dica. Se você gostou, deixa o teu parecer, deixa a sua nota o que você achou sobre esse trabalho, porque isso ajuda o canal e ajuda nós trazermos informações de qualidade para você que é aluno de teologia, estudante de teologia, ou para você que gosta desse trabalho. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Deus abençoe.